Atos 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós estamos agora diante da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para transformar a nossa vida. E pedimos, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, porque precisamos de ti. Deus Todo-Poderoso, que possamos te honrar, ó Pai querido, ouvindo a tua voz e vivendo segundo a sua palavra. Em teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje, o pastor falou, você está cansado? Hoje eu vim do trabalho, e ali eu fiquei pensando, como eu poderia abrir esse culto. E eu acho que tinha umas 3 pregações para abrir um culto. E eu vou tentar fundir as 3 em uma só, se Deus permitir. E hoje nós cantamos Quero Ser Como Criança. E nós sabemos que a nossa existência, ela se dá de fato para muitas pessoas no momento em que nós nascemos. Quando perguntam para a gente quando você nasceu, ele está dizendo, a partir daquele momento você existiu. Mas para Deus, a nossa existência existe desde o início de todas as coisas. Porque o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele já pensava em nós. Ainda que não estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor Jesus já tinha um plano para a minha e para a sua vida. Então a nossa existência não começa na nossa data de nascimento. A nossa existência começa num Deus que é eterno. E a vida do homem, ela, segundo a palavra de Deus para Adão, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, ele fala que o homem era pó e que para o pó ele iria retornar. Ou seja, o nosso corpo, ele já tem uma origem e um destino. Ele veio do pó e para o pó irá retornar. Daí no livro de Eclesiastes, capítulo 12, vamos ver se eu marquei aqui para ter o versículo. Não marquei. Mas o capítulo 12 de Eclesiastes vai falar que nós somos pó e que o pó vai voltar para o pó, mas o espírito vai retornar para Deus. Então o nosso corpo já tem um destino. Ele vai voltar para o pó, vai se decompor, O nosso espírito já tem um destino. Ele vai voltar para Deus. E a nossa alma? Para onde ela vai? Existe uma canção infantil que a Elisa sempre fala assim, essa música não pode ser para criança, que diz assim: se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Daí diz, céu e inferno é o que há, são 2 caminhos para você escolher. Hoje Cristo te estende as mãos para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. El, como diz a canção, no finalzinho. E a nossa alma, ela também tem um destino. Só que agora, eu e você, precisamos escolher para onde ela vai. E hoje o Léo, ele mencionou, que nós, fé e obras, Léo, que você falou? Fé e obras. Mas o apóstolo Paulo diz que a nossa salvação, ela não depende das nossas obras. Mas as nossas obras falam muito sobre a nossa salvação. Nós não vamos agir de uma forma miraculosa para que possamos ser salvos. Porque o destino das nossas almas já foi traçado por alguém. O destino das nossas almas já foi traçado por alguém. E para que ela pudesse ter vida, foi necessário que alguém morresse. E quando nós não aceitamos essa morte em favor da nossa vida, a nossa vida
perece e nós vamos ao inferno. E Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, diz aqui, no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. No livro de João, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não, versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Então agora nós precisamos saber para onde vai as nossas almas. E a palavra do Senhor diz que nós vivemos por meio de Cristo. No livro de Efésios diz que todas as coisas convergem para Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e é viver com Cristo eternamente. Mas essa escolha não depende, ela já não depende de você, ela depende de Cristo. Porque sem Cristo nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a palavra de Deus no livro de Efésios diz que nós somos salvos pela graça. Atos, Gálatas, Efésios. Capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada com Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos salvos pela graça. E a nossa fé, quando ela é professada, crendo em Cristo Jesus, nós começamos a ter vida. E essa vida, ela começa a transformar tudo ao nosso redor. Porque nós começamos a viver não como nós éramos, mas como Cristo está forjando em nós. E a palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que nós, que nos entregamos a Ele, como nós cantamos, deixa eu recordar aqui. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida de Cristo em nós começa a mudar tudo ao nosso redor. Porque simplesmente não são as nossas ações que fazem as pessoas olharem para nós com os nossos olhos, mas são as atitudes de Cristo que Ele está imprimindo em mim e em você, que faz as pessoas olhar para nós como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que vivem a presença daquele que nos criou, que nos formou, para anunciar o seu Evangelho, para anunciar o seu reino. Cristo, Ele age em nossas vidas, e isso faz com que as pessoas olhem para nós e falem que nós estamos diferentes. Se você quer ser uma pessoa diferente, não é as suas obras naturais que vão te tornar uma pessoa diferente, mas vai ser amar como Cristo amou. E isso Ele vai inserir no seu coração e vai mostrar para você a medida de amor que deve ser liberada através do seu coração. É perdoar como Cristo perdoou, e isso Cristo vai mostrar para você e vai te orientar e vai forjar em você um amor que perdoa aquele que te fez mal. Uma das primeiras coisas que o Evangelho transformou em mim foi reconciliação. Primeiro eu me reconciliei com Deus, depois eu me reconciliei com meu pai, reconciliei com a minha mãe. Reconciliação. Eu voltei para casa, eu era novo e eu morei já com diversas tias minhas. A primeira vez que eu saí de casa, eu saí de casa, mas minha mãe que cuidava de mim, porque eu não tinha dinheiro nenhum, era
era adolescente, e fui morar numa casa de uma das minhas tias. Eu saí de lá simplesmente porque eu discuti por causa de um pote de margarina. Olha só, né? Eu saí de lá por causa de um pote de margarina. Numa discussão que eu tive com o meu avô. E ele falou assim: você não bate na porta da minha casa e também não volta mais aqui. Eu falei: tá bom, não vou voltar. Pedi minhas coisas e fui embora para a casa da minha tia. E com essa pessoa, eu vou falar isso com muito pesar, porque com essa pessoa eu não consegui me reconciliar. Porque eu coloquei no meu coração uma dureza tão grande por causa de um pote de margarina, por causa das palavras que foram lançadas naquele dia, e eu não me reconciliei. Mas quando Cristo governou a minha vida e transformou a minha vida, eu fui lá e me reconciliei. Voltei para a casa da minha mãe, me reconciliei com meu pai e pedi perdão. E isso é uma mudança que só Cristo pode fazer. Se não fosse Ele, talvez para a casa da minha mãe voltaria, porque ia precisar de alguém para me alimentar, né? Mas talvez não teria pedido perdão para o meu pai. Talvez não reconheceria a dor que eu tenho por não pedir perdão para o meu avô, porque não tive a oportunidade, desejando eu pedir, né? A oportunidade eu tive, eu não desejei. Mas Cristo colocou em mim um coração disposto a pedir perdão, se arrepender e também perdoar aqueles que de alguma forma um dia eu tive alguma forma de desavença. E isso só quem coloca em nós é Cristo. Porque no mundo, o que você ouve é a pessoa falando: com esse aí eu não falo nunca mais. Esse aí pode pedir o que for que eu não movo um dedo. Nem se pintar de branco, né, como diziam as pessoas antes, eu não vou fazer nada. Porque essas são as palavras, e essas são as cicatrizes, não, são as enfermidades que Satanás coloca nos nossos corações. E Cristo vem trazendo cura através do seu óleo, do seu azeite, como Ele trata as ovelhas lá no Salmo 23. Ele toma pelos braços, cuida, derrama o óleo sobre a cabeça da ovelha para tratar as feridas. Depois Ele enche de alegria colocando o seu Santo Espírito, né, que diz: o meu cálice transborda. E Ele prepara uma mesa de reconciliação para nós. Mas essa vida nós só temos quando entendemos que alguém morreu por alguém pecador como eu e você, para que nós pudéssemos ter vida. E nós precisamos entender que a vida de Cristo tem que fazer parte das nossas vidas. Então, se a partir de agora você perguntar o que eu devo fazer, é se perguntar o que Jesus faria. Como Jesus responderia? Seria insubordinado ao seu chefe? Seria insubordinado aos seus pais? Ou seria aquele que cumpriria aquilo que lhe foi ordenado? Porque Cristo Jesus, Ele desceu dos céus, deixou a sua glória, se humilhou, Ele se entregou, Ele se rendeu como um servo e morreu, morte de cruz. E quando ressuscitou, foi-lhe dado todo o poder. Quando ressuscitou, nós cantamos hoje, diz a palavra do Senhor, Ele teve o seu nome como nome sobre todo nome. Agora eu e você não queremos nem sequer parecer com Cristo. Se nós precisamos parecer com Ele para chegarmos aos céus, então que possamos correr para viver como Cristo viveu, para agir como Cristo agiu, para falar aquilo que Cristo falou e para vivermos como Ele viveu. E Deus tem esse plano para nós. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, o que nós devemos fazer é amar ao próximo, e amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo, e devotar as nossas vidas a fazer tudo aquilo que o Senhor deixou para nós fazermos. E se nós começarmos amando, você pode ter certeza que o final da sua vida vai ser andando com Ele por toda a eternidade. E chegando lá no capítulo, acho que é 22 de Apocalipse, é isso?
qual é o último capítulo? É 22, né? Aonde diz que toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos. Chegaram no lugar aonde vai ser somente os remidos que irão entrar, aqueles que viveram com Ele aqui nessa terra. Muitos querem chegar aos céus, mas não querem viver com Cristo aqui. Se não vivermos com Cristo aqui, não vamos poder entrar nos céus para viver com Ele lá. Muitas pessoas estão falando, né? Para aqueles que perderam os seus entes queridos, estão falando, né? Um dia nós vamos nos ver de novo nos céus. Se não andarmos com Cristo aqui, e Ele também não andou, nós não vamos nos ver nos céus. Nós precisamos entender uma coisa: aqueles que vão para os céus são aqueles que andam com Cristo aqui nessa terra. Não vai ter outra forma. E depois lá no livro de Atos diz que nele nos movemos. No capítulo 14 de João, no versículo 12, capítulo 14, versículo 12 de João diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Temos andado com Cristo. Ele derrama do seu poder sobre nós, para que possamos agir, para que possamos nos mover. E Ele diz que o segredo para nos mover nele é: eu farei o que vocês pedirem em meu nome. O segredo para se mover em Cristo é agir em nome dele. A palavra do Senhor diz que eu e você somos embaixadores de Cristo neste mundo. Eu e você somos representantes de Cristo nesse mundo. E o representante fala, o embaixador fala em nome daquele que o ordenou, aquele que mandou ele ir para aquela determinada nação. O embaixador fala em nome, tudo aquilo que aquela pessoa disser vai ser como aquela pessoa que o mandou ir, autorizando tudo. E eu e você precisamos entender que, como embaixadores de Cristo, nós temos que liberar bênçãos aonde nós estivermos. E um versículo lá no Salmo 84 diz, né, que bem-aventurado é o homem que, passando por lugares áridos, faz dele um manancial. E diz a palavra do Senhor que vem as primeiras chuvas e enche aquele lugar e torna um lugar de bênção. E eu e você, como embaixadores de Cristo, somos aquele que vai anunciar a palavra do Senhor, que vai anunciar o reino do Senhor e vai falar assim: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E vai falar assim: olha, hoje eu tenho a vida, e a vida é essa, que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A vida é essa, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida é essa, Jesus o Senhor. Sem Ele nada podemos fazer. E quando eu e você começarmos a agir em nome de Jesus e anunciar o nome de Jesus, Ele irá transformar os lugares áridos. Não existe forma de transformar uma terra seca sem que Jesus não se envolva. Sem que Jesus não se envolva, né? Quantas vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos: ela jamais vai mudar. Só que você é embaixador de Cristo, eu sou embaixador de Cristo, e nós falamos isso sem falar: ela
pode mudar em nome de Jesus Cristo. Vamos anunciar a palavra de Jesus, porque quando nós lançamos a palavra de Deus, diz a palavra do Senhor que mesmo que a terra seja árida, ao cheiro das águas ela começa a brotar, porque há esperança para a árvore cortada, diz a palavra do Senhor. Há esperança, e nós olhamos às vezes para aquela vida e achamos, olha, já está o chão, não tem como brotar, mas o que está faltando não é a minha palavra dizendo não há mais chance, mas o que está faltando é eu dizer, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, ouça essa palavra que eu tenho para te dar, que é Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua vida. Quantas pessoas nós ouvimos, dizendo que se converteu simplesmente porque alguém falou, Jesus te ama. Quantas pessoas se converteram simplesmente como eu, porque alguém falou assim, não fique aí sozinho, fique conosco. E quando essa pessoa disse isso para mim, esse conosco não era só as pessoas que estavam ali, porque ali existia uma pessoa que nós não víamos, mas podíamos sentir, e essa pessoa se chamava Jesus. E quantas vezes nós profetizamos na vida de parentes, de pessoas que nós conhecemos, e falamos, jamais vai mudar, jamais irá mudar. Irmãos, quantas vezes alguém olhou para você e disse que você não ia mudar? Mas foi pregada a palavra do Evangelho, foi anunciado o nome que é sobre todo nome, foi anunciado a vida que ninguém poderia te dar, senão aquele que morreu por mim e por você. E então, uma pessoa foi usada para transformar um vale árido, seco, sem vida, que era você, um vale árido, seco, sem vida, que era eu. E quando ela anunciou o reino de Deus, começou a fluir, através do interior daquela vida, rios de águas vivas. E esses rios de águas vivas que fluíam daquela pessoa, começou a transformar as nossas vidas que eram terras secas. Há solução para aqueles que nós declaramos que jamais irão mudar. A solução é Jesus, mas a forma dela conhecer Jesus talvez seja eu e você pararmos de profetizar que não há como mudar e começamos a anunciar o reino de Deus para que ela mude. Ninguém muda por causa das nossas vontades. Elas mudam porque conhecem o nome que é sobre todo nome, e se encontram com Ele, e têm reconciliação com Ele, e se arrependem dos seus pecados, e são lavadas pelo sangue do Cordeiro, e após serem lavadas pelo sangue do Cordeiro, são justificadas, e após serem justificadas, elas andam como filhos de Deus. E eu e você precisamos entender que, como filhos de Deus, nós precisamos falar mais do nosso Pai. Como filhos de Deus, nós precisamos falar mais do nosso Pai, porque é nele que nos movemos. Jesus, acho que é no capítulo 5 de João, não me recordo o capítulo, ele diz que ele faz aquilo que o Pai ordena que ele faça. E eu e você, o que nós fazemos? O que nos dá na telha ou o que o Pai ordena que nós façamos? E o Pai diz que nós devemos pedir tudo em nome de Jesus. Quando nós orarmos, nós oramos em nome de Jesus. Quando nós abençoamos em nome de Jesus. Quando nós anunciamos o reino, nós anunciamos o reino de Jesus. E nós nos movemos em Cristo para que alguém possa ser encontrado por esse Cristo. Que você não roube a oportunidade de alguém. Seja você aquele que fala do seu Pai, aquele que anuncia o reino do seu Pai, aquele que prega o reino do seu Pai, e aquele que está disposto, talvez, até ser açoitado pelo reino do seu Pai, como foram os discípulos, aquele que está disposto a entregar a sua vida, porque a Bíblia diz, através de Jesus, que aquele que não negar a si mesmo, Ele mesmo nos negará. Aquele que não entender que a sua vida não pertence mais a si mesmo, mas a Cristo, esse simplesmente não viverá com Cristo, porque o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E eu e você não podemos agir de outra forma. Se nós nos movemos em Cristo, nós falamos de Cristo, nós vivemos Cristo e nós falamos do nosso Pai e vivemos como filhos de Deus, eleitos, escolhidos para andar com Ele. E quando nós andamos dessa forma, mais pessoas vão ter a oportunidade de deixarem de ser terra seca para ser um lugar que vai se tornar um manancial de bênçãos, como diz o Salmo 84. Bem-aventurado o homem que passa por lugares áridos e torna ele um manancial. Eu e você temos que ser aquele que sempre vai trazer vida, não importa qual seja o ambiente, por causa de Cristo Jesus em nós. Quando eu leio esse versículo, eu lembro de Isaac. Isaac, ele tinha um poço, cavou um poço, e esse poço veio dar água. Daí veio o povo inimigo e entulhou o poço e disse: não, esse poço é nosso. Daí, como diz algumas pessoas, né, nem meu nem seu, foram lá entulhar os poços. E daí Isaac de novo, ele cava um lugar e brota água. E daí chega de novo o povo inimigo e entulha os poços. Irmãos, aonde cavar na sua vida vai sair água. Porque você vem de Deus, porque você é de Deus, porque você anuncia o reino de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Então os rios de águas vivas fluirão da sua vida. Então não se frustre se as palavras forem contrárias ao que você está pregando, porque uma coisa é certa: aqueles discípulos saíram pregando de 2 em 2 por várias cidades, mas sabe quem passou lá depois? Jesus passou por aquelas cidades, eles anunciaram o reino, e o rei daquele reino veio logo em seguida. Eu e você vamos anunciar o reino, e sabe o que vai acontecer? Jesus vai vir em seguida, e os poços, eles não poderão ser entulhados, porque Jesus Cristo, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder para fazer que aquelas vidas que eram terras áridas e secas serem inundadas pelos rios de águas vivas. Então, que eu e você não percamos em nenhum momento a oportunidade de anunciar o reino, porque o nosso Jesus vai passar por lá, e Ele é quem traz vida ao vale de ossos secos. Ele é que traz vida à terra sedenta e seca. Ele é que traz vida à árvore cortada, ao qual ninguém achava que iria brotar. É Ele que traz vida, que sai da sua vida. Diz a palavra do Senhor que existe um rio que flui do templo, e o templo sou eu e você, meus irmãos. A água que é Jesus continua fluindo, e por onde ela passar, ela vai trazer vida, porque nele vivemos e nele nos movemos e nele existimos. E existir, em Romanos 11:36, vamos torcer para ser isso? Ou é 3 até o 6? Vamos ver aqui, Romanos 13. Aí já não tem 36, então é até o 3 ao 6. Viu? Vamos torcer. Ou eu errei tudo aqui. Porque não é, né? É Romanos 11, né? Eu estou lendo no 13, calma aí. Tem sim. Romanos 11:36, eu estava no 13. Diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nele existimos. Eu e você, eu já disse, nós somos filhos de Deus. E a palavra do Senhor diz que eu e você somos embaixadores de Cristo. A palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E nós existimos em Jesus. E talvez algumas pessoas entendem que as suas vidas, né, isso vem do passado, né? Andar com Cristo é viver uma penitência aqui na terra para termos uma vida boa nos céus. Não, viver em Cristo é ser mais que vencedores em todas as coisas. É ser mais que vencedores em todas as coisas. E as pessoas se conformam em viver migalhas, quando Cristo quer nos dar a
plena alegria e a plena satisfação. Nós vivemos nele, nós nos movemos nele, nós existimos nele, mas agora eu e você precisamos entender que para existir em Cristo, nós temos que ter uma fé consolidada, sabendo que não existe nada que possa nos tirar e nos levar para longe do amor de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz, né? Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é nesse Jesus que nós existimos. E quantas vezes eu disse isso da última vez e vou dizer hoje, quantas vezes nós temos medo das palavras que são lançadas para nós. Quantas vezes nós temos medo das artimanhas do maligno. Quantas vezes nós temos medo, tem alguém que está manifestado em nós, não posso mexer porque eu não estou preparado. Não, nós estamos preparados em Cristo Jesus. Cristo Jesus tem todo o poder e autoridade. Foi Ele quem disse que Ele colocou Satanás debaixo dos nossos pés. E nós existimos diante disso, diante desta palavra. Foi Ele que disse, né, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não pode tocar. E quantas pessoas estão com medo de viver aquilo que é a palavra de Deus, dizendo que nós somos mais que vencedores, que nós somos aqueles a qual a palavra do Senhor diz, né, que quando nós alegramos o coração do Senhor, Ele nos faz fortes. Quando nós alegramos o coração do Senhor, Ele nos faz fortes. Porque nós não entendemos que nós somos o povo mais vitorioso dessa terra? Porque nós somos aqueles que sabemos que temos um destino, e o nosso destino é viver com o nosso Senhor por toda a eternidade. Mas as pessoas não entendem isso, e às vezes até têm medo do dia do arrebatamento. Quantas pessoas cristãs têm medo do dia do arrebatamento, sendo que era algo para você já entender que quando você vive nele, quando você se move nele e quando você existe nele, não tem como você não ter a certeza de que Cristo irá levá-lo aos céus. Agora, se eu não me movo nele, se eu não vivo nele, se não existo nele, o nosso destino certamente será cruel. O cristão, ele precisa viver todos os dias entendendo que ele pertence a Cristo Jesus e que a sua vida não é mais sua, porque a palavra do Senhor que eu acabei de ler diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos nos mover nisso e ter a nossa existência baseada nisso, que Cristo Senhor é o nosso Criador, que o nosso Deus é o nosso Criador. No Salmo capítulo 100 vai dizer assim: olha, não foi você que o fez, mas Ele nos fez, nós somos o barro, nós somos ovelha do seu pasto. Ou seja, meu irmão, você é criado por Deus, você é guiado por Deus, porque você é o barro e Ele te criou, Ele o fez, e você é a ovelha do seu pasto, você é cuidada por Ele. Aquele que te criou é aquele que cuida da sua vida. E não se preocupe com o dia de amanhã, porque a palavra do Senhor ainda vai dizer assim, né, que pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E amanhã é o versículo que eu comecei lendo, é Jesus Cristo, porque Ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E eu e você entendemos agora que para existir em Cristo, nós temos que entender que nada pode nos separar do amor dEle. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E se chegar o dia do arrebatamento e aí nós ainda estivermos aqui, nós iremos com Ele, porque o nosso corpo já tinha um destino, que era voltar ao pó. O espírito voltou para Deus, mas a sua alma vai subir com Cristo Jesus e vai viver com Ele eternamente. E segundo o pastor Valdineres, ele falou que quando chegar lá perto de Jesus, vai abraçar Jesus e vai segurar e não vai deixar ninguém chegar perto. Vai ser difícil isso.
Porque eu acredito que vai ter uma multidão de filhos desejando chegar perto, a abraçar a Jesus, e eu e você temos que ser esses filhos motivados a chegar diante de Jesus e abraçá-lo e nos envolver, como foi a canção que nós cantamos: quero ser como criança e me abandonar nos teus braços, sentindo a melhor segurança do mundo. A melhor segurança do mundo para uma criança é os braços dos pais. A maior segurança para um filho de Deus é o braço do nosso amado, do nosso Pai desejado, e nós vivemos por Ele, nós vamos nos mover nele e vamos existir por toda a eternidade nele, porque dele, por ele são todas as coisas, e a sua vida, ela tem um destino sim, que é viver com Cristo eternamente. Não deixe que nada nem ninguém roube isso de você, porque vão tentar, porque o mundo vai tentar, porque Satanás vai tentar persuadir contra você. Mas lembre-se de uma coisa: Cristo venceu o mundo. Cristo venceu o mundo, Cristo venceu Satanás, venceu no deserto, venceu na cruz e sempre irá vencer. E eu e você, andando em Cristo Jesus, nós vamos vencê-lo no deserto, em cima do ponto mais alto, igual Satanás o levou. Nós vamos vencer, porque nós vamos, nos momentos de dificuldades, vamos clamar a Deus. Nos momentos de maiores bonança, vamos agradecer a Deus e vamos honrar a Deus, porque nós sabemos que tudo vem das mãos de Deus. Como diz o próprio Davi, ali quando estava perto de morrer, ele diz, né? Tudo vem das tuas mãos e nós apenas devolvemos para ti. E que você possa dizer: a minha vida vem das tuas mãos, Senhor, e eu devolvo para ti, e vou viver todos os dias me esforçando para andar em sua presença, porque foi isso que os apóstolos fizeram. Dia após dia eles se esforçaram para viver com Cristo, e eles sofreram grandes perseguições que talvez eu e você jamais vamos passar, para anunciar o reino de Deus. Então que nós possamos aproveitar este momento em que nós vivemos e anunciar esse reino e viver por esse reino, porque Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Deus que cuidou da vida dos apóstolos é o Deus que cuida da sua vida. O Deus que cuidou da vida dos profetas é o Deus que cuida da sua vida. O Deus que cuidou de Moisés e de todo o povo de Israel é o Deus que cuida da sua vida. O Deus que reina por toda a eternidade é o Deus da sua vida. Então fique tranquilo, você tem um destino sim, a sua alma tem um destino sim, e é viver com o nosso Senhor eternamente. Mas para vivermos, temos que viver com Ele aqui. Não se esqueça disso. Viva com Cristo hoje e você viverá com Ele eternamente. Vamos nos colocar de pé agora e reconhecer a grandeza do nosso Deus e os cuidados que Ele tem por nós. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós não queremos viver de palavras, mas queremos viver com atitudes, de uma vida separada para Ti, de um coração entregue diante do Teu altar, de uma vida que deseja ouvir a voz do Pai para poder repercutir a voz do Pai por onde passar, de uma voz que deseja ouvir a voz de Jesus para anunciar a palavra de Jesus por onde passar, de um coração que está disposto a se entregar hoje para que Cristo Jesus
use a sua vida. Deus, aqui está a sua igreja, aqui está seu povo dizendo que nós precisamos de Ti. Está o seu povo aqui dizendo que precisamos da Tua orientação, precisamos ser guiados por Ti, para que possamos anunciar o Teu reino, para que o Teu reino, Pai querido, seja manifesto através das nossas vidas, para que os perdidos possam ver a luz do mundo resplandecendo sobre as trevas através das nossas vidas e possam dizer: eu quero ter a vida de Cristo em mim. Deus, que o mundo possa olhar para nós e ver Jesus, para que possam desejar o Senhor. Deus, que o Senhor, Pai querido, possa governar sobre, Pai querido, sobre as nossas vidas de tal forma em que não são as nossas ações que vão falar por nós, mas são as ações que Cristo coloca em nós que vão falar por nós, porque a obra do Senhor, ela ainda está sendo feita, ela ainda está sendo feita através das nossas vidas. O livro de Atos continua ainda aberto, porque as nossas vidas é a expressão dos atos de filhos de Deus nessa terra, e que nós possamos, ó Pai querido, repercutir nessa geração, essas pessoas que estão aqui, as que irão ouvir essa palavra, possam repercutir nessa geração a qual vivemos, dizendo: perto está o reino dos céus, o reino dos céus é chegado a nós, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Que possamos amar como o Senhor amou, Pai querido, e nos entregarmos de tal forma, nos submetendo à Tua palavra, para que aqueles que estavam perdidos possam ser achados. Porque nós sabemos de uma coisa, Deus Todo-Poderoso: o Senhor ainda está na janela, aguardando os Teus filhos. E que seja, Pai querido, anunciado a Tua palavra através das nossas vidas, para que os Teus filhos que ainda virão possam se achegar e dizer: Senhor, meu Pai, eu pequei contra os céus e contra Ti. E o Senhor vai tomar pelos braços e vai colocar sobre ele uma capa. O Senhor vai colocar sandália nos pés e um anel nos dedos e vai dizer: o meu filho estava morto, mas hoje vive, estava perdido, mas hoje foi achado. E que nós possamos ser, ó Pai querido, a igreja que vai anunciar esse reino, para que essas coisas aconteçam, para que a Tua obra aconteça através das nossas vidas, porque aqueles que creem no Senhor, obras maiores fariam, diz a Tua palavra. E a obra não é nós que fazemos, é o Senhor que faz através das nossas vidas. Então Te damos liberdade, Senhor, para agir, para anunciar o Teu reino e para governar sobre nós. Que haja em nós a cada dia o desejo de anunciar o Teu reino, porque assim nós vamos ver as obras maiores acontecendo. O perdido vai encontrar um lar, e esse lar se chama Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que o Senhor nos use, Senhor, nessa geração, porque nós queremos nos mover em Ti, existir em Ti, Pai querido, agir em Ti, através de Ti, por meio de Ti, porque nós sabemos de uma coisa: porque dEle e para Ele são todas as coisas. Então nós Te damos glória por tudo que o Senhor irá fazer através destes que estão aqui, que irão anunciar a Tua palavra. Em Teu nome santo, Deus Todo-Poderoso, que eu agradeço, e que possamos sim andar nessa terra e transformando a terra seca em mananciais de águas vivas, porque o Senhor está em nós. Amém e amém. Glória a Deus.